Boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor da disciplina de Física, e eu estou aqui nos estúdios do canal Educação para passar a você o maior conhecimento de todos que a gente pode fazer, tá bom? A maior grandeza que a gente traz para você, que é o conhecimento, que é a aprendizagem. Beleza? Então, meus anjos, sejam todos bem-vindos a mais uma da etapa 6 da EJA. E nós estamos aqui esta noite para quê? Para aprendermos um pouco mais sobre física, tá bom? Então, eu vou te apresentar hoje a nossa primeira temática desta nova etapa de aulas do canal Educação, tá bom? Então, nós vamos voltar lá para os primeiros conteúdos da sua série, da etapa 6, e vamos rever aqui as grandezas e unidades de medidas, tá bom? Vamos cortar para cá e a gente vai conferir um pouquinho mais sobre essa temática, ok? De unidades de medidas e suas grandezas. Então deixa eu dar aquele boa noite para o pessoal, galerinha que está aí no chat, está digitando, está comparecendo à nossa aula. É sempre um prazer estar aqui com vocês, beleza, galerinha? E vamos começar a nossa aulinha, tá bom? Confere aí na sua tela a nossa temática que você está observando, que é grandezas e unidades de medidas. Você observa que essa temática é a temática da primeira aula, tá? Então você que está chegando agora, você chegou bem no comecinho da aula mesmo, ok? E a disciplina, professor, qual é? Física, tá? Eu sou o professor Caio e vou acompanhar vocês todo esse restinho de ano letivo de 2020, né? Essa temática que a gente traz agora para revisar os conteúdos de 2020. Certinho? Então vamos lá, meus anjos. Deixa eu começar a te apresentar aqui os conteúdos, tá? E você observa o quê? Você observa que a temática principal é o quê? Grandezas físicas, né? Grandezas e unidades de medidas, tá bom? Vamos então falar um pouquinho do histórico, de como se realizava medidas antigamente, tá? Como é que as medidas eram encontradas? O que são essas grandezas físicas, tá? O que são essas unidades de medidas que a gente vai trabalhar? Por que que nós utilizamos e qual a importância delas, tá? E eu vou fazer a diferença entre grandezas fundamentais, que também são chamadas de grandezas primitivas, tá? Primitivas, certo? E as grandezas derivadas. Eu vou fazer a diferença entre elas duas, tá? O que são grandezas fundamentais e o que são grandezas derivadas, beleza? Então essa é a nossa temática de hoje, ok? Então pega o teu caderno, pega a tua caneta, pega o teu lápis, senta aí direitinho, presta muita atenção, tá? Que a gente vai começar a nossa aula, ok? Então olha aí o início da nossa aula, começando agora, ok? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Deixa eu contar aí uma história para vocês. Corta para cá, bora lá. Vamos contar um pouquinho da história. De como as grandezas, elas foram criadas, tá? Por que que elas foram criadas? E como foi essa utilização durante o tempo, tá bom? As grandezas e unidades de medidas, elas eram proporcionais à criatura, ao ser principal de todo um reino, de toda uma cidade, que na época medieval quem era? Eram os reis, tá? Então todo poder e todo conhecimento era para estar centrado naquela pessoa. Então as medidas, as unidades de medidas, elas inicialmente, tá? Elas eram a base do corpo do rei. Então bota na telinha pra gente, põe na tela aí pra gente do slide. E aí, meus queridos, a gente vai observar o seguinte, a gente vai observar que a jarda, a famosa unidade jarda, ela era o quê? Ela era exatamente a distância do nariz do rei, tá? Do nariz do rei
até a ponta do dedo dele. Se ele esticasse o quê? Se ele esticasse o braço, ó, vamos esticar aqui o braço. Se eu esticar o meu braço e for medir a distância entre a ponta do meu dedo e o meu nariz, vai dar uma jarda, tá? Então, se eu fosse rei de um reino, ia medir o quê? A jarda equivalente a essa distância. Então, o corpo do rei todinho era usado como unidade de medida, tá? Então, a jarda era essa distância do nariz, da ponta do nariz, até a ponta dos dedos. O pé, o tamanho da unidade pé, da grandeza pé, era através do quê? Do pé do rei. E a polegada, que até hoje é utilizada, né? Jarda, polegada, pé. A polegada era o quê? Era a polegada do rei. Então, pegava a medida do dedo dele. Beleza? Então, você tem aí o quê? Que a necessidade de medir já vem, ó, de muito antes. Vem da época medieval, da época dos reis, tá? E, professor, por que que se tinha essa necessidade de medir as coisas? Porque a medição, as medidas, elas influenciavam aonde? Elas influenciavam no comércio, elas influenciavam em todo o reino. Por isso que era o quê? Uma necessidade de ter unidades de medidas, tá bom? Então, todo o reino, toda a população era influenciada por conta dessas unidades de medidas. Professor, e se o rei morresse? Ah, meu amigo, aí ia ter confusão, porque ia pegar o príncipe ia se tornar rei, e a partir disso você ia fazer uma nova medida, uma nova medição. Ia fazer uma nova jarda, um novo pé, uma nova polegada, e aí ia lá no pessoal do comércio, olha, mudou, viu? O rei morreu, mudou o rei, então vai tudo mudar. A jarda não é mais a mesma, o pé já não é mais o mesmo, a polegada não é mais a mesma, tá bom? Então, era uma confusão danada. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. Isso de mudar o rei e, consequentemente, mudar a medida da jarda, do pé, da polegada, criava o quê? Criava muitos problemas, tá? Criavam muitos problemas aonde? No comércio, tá? Porque as pessoas já estavam o quê? Familiarizadas com a unidade do primeiro rei. Aí chega um novo rei, muda tudo, tá bom? Como, Dorinha, como tinha essa grande confusão, com o tempo as pessoas pensaram no seguinte, olha, é melhor a gente trocar essa questão do rei e colocar em um sistema métrico único, tá? E colocar num sistema métrico único, beleza? Meus queridos, esse sistema métrico único foi criado quando? Foi criado em 1790. Que aí se estabeleceu um sistema único para medidas. Aí se estabeleceu a jarda com o valor de 0,9144 metros. Tá? Então, menos de 1 metro, né? 0,91 é o valor de uma jarda. O pé padrão, ele tem que ter o valor de 30,48 centímetros. Tá? Polegada, a polegada padrão tem que ter 2,54 centímetros. Tá? Então, isso ficou o quê? Tabelado. Tá bom? Isso foi tabelado. Beleza? E então, foi possível tabelar 3 unidades básicas, que são as 3 unidades principais que nós vamos usar nas nossas aulas, que são o metro, o quilograma e o segundo. O metro é o quê? Unidade de comprimento.
lá da matemática, o professor de matemática ele deve falar para vocês que o metro é o quê? É uma unidade de comprimento, uma unidade padrão para o comprimento. O quilograma é uma unidade padrão para a massa, tá? É uma unidade padrão para a massa. E o segundo, uma unidade padrão para o tempo, tá? Então, o segundo é usado como unidade padrão para o tempo, tá? Ok? Osmar, realmente a necessidade de medir é do ser humano e é histórica, tá? Para tudo que você tem no seu dia a dia, você precisa medir. Você vai comprar uma roupa, você precisa medir o tamanho daquela roupa para saber se ela cabe em você, tá? Para você saber se a hora da aula de física começou. Ah, deu 6h30, a aula vai começar. Então você precisa de quê? Você precisa medir o tempo, ok? Para saber o tamanho, já falei, né? O tamanho de uma roupa, ok? Para saber quantos quilos, qual é o valor da massa de uma carne que você vai comprar, de uma fruta que você vai comprar, você precisa o quê? Medir a massa daquele alimento. Então, tudo isso, todas as unidades, você precisa o quê? Você precisa conhecer, tá bom? Ok? Meus queridos, posteriormente, em 1960, foi criado o chamado Sistema Internacional de Unidades. Esse Sistema Internacional de Unidades, ele é mais sofisticado, tá? Ele é mais sofisticado. Por quê? Porque ele já estabeleceu, olha, o metro vai ser o padrão para a unidade de comprimento. O quilograma vai ser o padrão para a unidade de massa. O tempo vai ser o quê? Padrão para unidade de tempo. Tá bom? Beleza? Então, ele é mais sofisticado. Ele é mais o quê? Preciso. Certo? Beleza? Genielson, meu querido, pergunte, pode perguntar. Bora lá, deixa eu abrir o tempinho aqui para as perguntas para vocês. Me diga aí uma dúvida, Genielson. Diga lá. Certinho? Meus anjos, questão do tempo, ó, questão do tempo. Esse material, ele vai estar disponível para vocês, tá? Esse material, ele vai estar disponível para vocês. Depois você entra na plataforma do Canal Educação, tá bom? A Gislene, ela colocou o link aí para vocês. Depois você entra lá. Daqui para amanhã, no máximo 72 horas, esse material ele vai estar disponível para vocês. Todo em PDFzinho, bonitinho, só no ponto de você baixar no seu celular, baixar no seu computador, tá bom? E aí você vai ter esse material todo bonitinho, do jeito que está aparecendo para vocês, certinho? Ok? Então a questão de copiar não precisa agora. Depois você pode copiar num tempo mais acessível, tá bom? Pronto, Osmar. É possível imaginar o mundo sem o SI? Hoje em dia não, Osmar. Hoje em dia não é possível. Porque imagina aí, Osmar, você tem vários países, né, no nosso planeta. Imagina se cada vez um novo presidente, eu tivesse que tirar a medida do pé do presidente, a jarda para aquele presidente, tirar o polegar para aquele presidente, como era antigamente nos reinos, né? Ia ser uma confusão monstra, Osmar. De 4 em 4 anos eu teria que fazer isso. Então, para que seja algo mundial, para que seja algo tabelado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dizer o que é o metro para todo mundo. Olha, o metro ele tem essa medida aqui.
e vale o quê? Para todo mundo. Lá no Japão, 1 metro tem a mesma medida que tem aqui no Brasil. Lá em Portugal, 1 metro tem a mesma medida que tem aqui no Brasil. Qualquer lugar do mundo, 1 metro é 1 metro. Tá? 1 quilograma é 1 quilograma. Certo? 1 segundo é 1 segundo. Por quê? Porque foi estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades. Bom? Beleza? Vamos lá, galerinha. E aí, passando aqui, ó, temos aí duas situações cotidianas, tá? Duas situações cotidianas que nós temos em nosso dia a dia e que está relacionado às unidades de medidas. Quando eu vou comprar uma TV, um televisor, eu vejo lá, ele tem 20 polegadas. Então, você usa as polegadas no seu dia a dia. Você usa esse sistema métrico no seu dia a dia, tá? O cano, aquele canozinho que você usa no seu banheiro, o cano que você usa na tubulação da sua casa, ele é medido em polegada, tá? Ele é medida em polegada, certinho? Bacana? E outras situações, você usa sistema métrico e outras situações. Quem gosta de assistir futebol americano já deve ter ouvido falar nas jardas, tá? Que o campo do futebol americano não é medido em metro, não é medido em centímetros, é medido em jardas, tá? E aí você também utiliza nos esportes essas unidades de medida, tá? Então todos os dias você é bombardeado por essas unidades, tá bom? Bem, para finalizar esse primeiro momento, tá? Para finalizar esse primeiro instante da nossa aula, nós vamos finalizar aqui com o conceito de grandezas. Nós vimos o que são essas grandezas, tá? Vimos onde elas estão associadas ao nosso dia a dia. Mas como é que eu faço para encontrar uma grandeza? Eu preciso medir, tá? Eu preciso medir. Então, grandeza é tudo aquilo, tá? É tudo aquilo que eu possa medir, tá? Tudo aquilo que eu possa medir. E está associado o quê? A um valor numérico e uma unidade anteriormente, ó. Então, na hora que você faz uma medição, o que é a medição? É o ato de medir, tá? Quando você faz uma medição, você tem que achar um número e você tem que achar uma unidade, tá? Já respondo a sua pergunta, Maeli. Quando você, então, faz uma medida, você acha um número e uma unidade. Esse número você encontra, por exemplo, quando vai medir a sua temperatura. Olha aí, você colocou aqui o termômetro embaixo do seu braço, verificou a sua temperatura e lá estava um número. Essa pessoa aqui está com febre. Olha a temperatura dela aí. 40,9. 40,9 o quê? Aí, para isso, para saber o que você está medindo, você precisa dizer a unidade. Certo? Então, você chega para uma pessoa, olha, eu chego bem aqui para Maria. Maria, eu estou com 40,9. Aí a Maria diz, o quê, rapaz? 40,9 o quê? Aí eu falo, 40,9 graus Celsius. Aí a Maria vai entender, tu tá com 40,9 graus Celsius de temperatura. Então, tu tá com febre, certo? Então, uma medida, ela é o quê? Ela é um número mais uma unidade, certinho? E como é que eu faço para encontrar essa medida? Eu uso um objeto. Esse objeto, ele é chamado o quê? De instrumento de medida, tá? Instrumento de medida. Certinho? Então, para eu fazer uma medida, eu preciso de um instrumento de
medida. Ok? Bacana? Então, meus anjos, vamos então finalizar aqui esse primeiro momento, certo? Espero que você tenha aproveitado ao máximo, ok? E logo após um pequeno intervalo, uma pequena pausa, a gente volta e eu respondo a pergunta da Marielle, tá? Maelle, perdão. Voltamos já, galerinha. Tchau, tchau. A plataforma do Canal Educação dispõe agora das atividades complementares e também dos planos de aulas das disciplinas disponibilizados por mês. Para ter acesso às atividades complementares, entre em www.canaleducação.tv. Em seguida, clique em Acesso Aulas. Escolha a modalidade e, por fim, a atividade complementar. Para acessar os planos de aulas por disciplina, você deve clicar em Materiais Pedagógicos e depois no link correspondente. Pronto! Agora você terá todos os arquivos por onde estiver. Voltamos, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula de física, tá? E no nosso primeiro horário nós comentamos um pouco sobre as unidades de medidas, né? Um pouco do seu histórico e também falamos o que é uma grandeza. Uma grandeza é o quê? É uma medida. E como é que eu encontro uma grandeza? Através de um instrumento de medida, tá? Então, toda vez que você encontra algo que pode ser medido, tá? Tudo aquilo que pode ser medido, que você pode achar um número e uma unidade, é uma grandeza, certo? E como eu acho essa grandeza? Através de um instrumento de medida, beleza? Então eu falei da febre, né? Que você utiliza o termômetro para medir a temperatura. Temos aí ao lado também um medidor de velocidade, muito usado pelos policiais rodoviários federais, tá? Então ele aponta para o carro, para o seu carro, você está aí de férias, viajando, se perde na velocidade alta aí, e ele vai lá e pega aquela velha multazinha de trânsito com você a 133 km por hora. O que é esse 133? É um número. E o que é o quilômetros por hora? É a unidade do quê? De velocidade. Beleza? Então, galerinha, se eu falo para alguém, olha, eu estava a 133, a pessoa vai falar, o quê, rapaz? Tá ficando é doido. Estava a 133 o quê? Você tem que falar a unidade. Quilômetros por hora. Aí a pessoa vai entender. Ah, Francisco, você estava a 133 km por hora de velocidade, tá bom? Então você tem que dizer o número e a sua respectiva unidade, tá bom? Meus anjos, temos uma perguntinha da Maelle, né? Maelle Lopes. Ela perguntou por que a unidade de medida foi criada assim. Maelle, como eu falei no início da aula, tá? Meus anjos, antes de você ter o Sistema Internacional de Medidas, que ele já foi criado já mais recente, na Idade Média, por exemplo, nos tempos passados, não se tinha a ideia de criar um sistema único de medida. Então se pensou em quê? Em utilizar, tá? Em utilizar o ser supremo daquela época. Em utilizar
o ser que tinha todo o conhecimento, tinha toda a riqueza. Quem era? O rei. Beleza? Então o rei, ele era a figura central de um reino. Por isso, as unidades de medidas foram baseadas em quem? No rei. Então a jarda, como eu falei no início da aula, era usando o quê? Era usando a distância entre o nariz do rei até a ponta do quê? Do seu dedo. Beleza? O pé. Qual era o tamanho da medida pé? A medida pé. Tem uma medida chamada pé. O pé era o pé do rei. Era o tamanho do pé do rei. A polegada era o quê? A polegada do rei. Beleza? Então, se fez o uso dessas medidas através do corpo do rei, porque o rei era a criatura central, tá? Era o ser de maior importância em um reino. Depois, quando a questão dos reinados já não existiam mais, pensou em quê? Em tabelar para o mundo todo um único sistema de medidas, que foi o quê? O sistema internacional. Tá bom? Meus anjos, passando aqui da definição de grandezas, nós vamos diferenciar as grandezas, tá? As grandezas, elas podem ser classificadas, tá? Como fundamentais ou primitivas. Primitivo vem de quê, menino? Me diga aí. Quando você pensa em primitivo, você pensa de quê? Você pensa em quê? Hã? Primitivo, primeiro, né? Genielson, muito bem. Então, grandezas fundamentais são aquelas grandezas que vêm primeiro, ok? Grandezas fundamentais são aquelas que você já tem a percepção direta. Na hora que você olha para ela, você sabe, ela não precisa de ninguém, ela não deriva de ninguém. Ela existe por ela mesma. Então, na hora que você pensa em comprimento, você não precisa de nenhuma outra grandeza para achar o comprimento. Ele já é uma grandeza primitiva. A massa, também. A massa já é uma grandeza primitiva. Não precisa de nenhuma outra grandeza se juntando com ela para formar a massa. E o tempo também é outro exemplo de quê? De grandeza primitiva. Professor, como assim? Se juntar para formar uma grandeza? Por exemplo, velocidade. Eu falei em velocidade, né? Velocidade. Velocidade, a unidade dela é, por exemplo, quilômetros por hora. Velocidade não é uma grandeza primitiva. Velocidade é uma grandeza derivada. Por quê? Porque você precisa de uma unidade de comprimento e você precisa de uma outra unidade. Uma unidade de tempo. Então você precisa de duas unidades, viu, Sandra? Duas unidades. Por isso que a velocidade é o quê? Uma grandeza chamada derivada. Mas o comprimento não. O comprimento, na hora que você olha, por exemplo, metro. O metro não precisa de mais ninguém para formar ele. Ele já existe por ele mesmo. Tá? Os segundos não precisa de ninguém para formar ele. Ele já existe por ele mesmo. Tá? Beleza? E aí, o Osmar perguntando se o rei fosse corcunda, né? E aí, Osmar, aí, meu querido, é outra questão que eu não sei te falar, viu? Se o rei fosse corcunda... Não, Osmar, se o rei fosse corcunda e usar o braço dele.
Mesmo se ele fosse corcunda, ele era a figura central, viu, Osmar? Independente se ele fosse baixo, se ele fosse alto, se ele fosse gordo, se ele fosse magro, ia usar o corpo dele como medida, tá bom? Por quê? Porque ele era a figura central, cara. Ele era a figura central, certinho? E aí você tem, além do comprimento, além da massa, além do tempo, você tem outras grandezas que são o quê? Grandezas fundamentais, tá? Você tem a corrente elétrica, é uma grandeza fundamental, tá bom? A temperatura, que aí eu coloquei o Kelvin, né? Como unidade. Mas você tem outras, você tem graus Celsius, você tem graus Fahrenheit, ok? Lá da química, a quantidade de matéria é outra grandeza fundamental, o mol, né? O mol, ele já existe por ele mesmo. Não precisa você pegar duas grandezas diferentes e formar um mol. Não, o mol já existe por ele mesmo. E você tem também a intensidade luminosa, que a sua unidade é a candela, tá? Ela já também existe por ela mesma. Todas essas unidades, elas já existem por elas mesmas, tá? Não precisa de nenhuma outra para criá-la, tá? Elas já existem sozinhas, certo? Beleza? E as derivadas, professor? Agora sim, as derivadas, você precisa do quê? Você precisa de duas ou mais medidas para criar uma grandeza derivada, certo? Então, uma grandeza derivada é aquela que vem de quem? Que é derivada de quem? Das grandezas fundamentais, tá? Então, se você, por exemplo, é o caso da velocidade, né? Coloquei aí na imagem um velocímetro aqui para você. E aí você tem as unidades de velocidade. Por exemplo, o quilômetro por hora. Ou o metro por segundo. O que é um metro por segundo? É uma outra unidade de velocidade. Você pega aqui o quilômetro, que é uma unidade de quê? De comprimento, né? O metro é uma unidade de comprimento. Você pega as horas, você pega os segundos, que são unidades de tempo. Então, por isso que a velocidade é o quê? É uma grandeza derivada. Certo? A força. A força também é uma outra grandeza derivada. Eu falei da velocidade, né? A velocidade. Velocidade. A força também é uma outra grandeza, também derivada, tá? Professor, ela vem de quem? A força, ela vem de uma unidade de massa e de uma unidade de aceleração, tá? Então, ela precisa o quê? De duas ou mais grandezas. Assim é chamada de derivada. Beleza? Então, o que eu quero que você lembre esta noite sobre as grandezas? Que as fundamentais são primitivas. Elas já existem por elas mesmas, tá? Já as derivadas, não. As derivadas você precisa juntar duas primitivas para formar uma derivada. Bom? Então, a derivada ela não existe sozinha. Você precisa juntar duas ou mais primitivas para formar uma derivada. Tá bom, Samira? Certinho? Até aqui. Deu para entender, galerinha? Me falem aí. Ficou alguma dúvida? Pode falar. Fique com vergonha, não. Ó, a Samira disse que tá tudo ok, né? Quem mais? Márcia deu, pronto. O Márcio também. Certinho. Beleza. Pois você vai entender, viu? Vai entender, vai entender, vai entender. Certo? Quem ficou na dúvida vai conseguir entender. Ok? Vamos lá. Deixa eu colocar bem aqui um exemplo.
vamos supor aqui um exemplo, antes da gente partir para as atividades. Eu estou com um termômetro. Pode abrir aqui para mim, meu querido? Pronto. Eu estou com um termômetro e eu medi minha temperatura. Estou com 37 graus Celsius. 37 graus Celsius. Primeiro, graus Celsius é uma unidade de medida. Isso a gente aprendeu, né? A unidade é a letra que vem depois do número, certo? A unidade é sempre a letra que vem depois do número. E aí, meus queridos, temperatura, eu posso dizer que é uma grandeza derivada ou uma grandeza primitiva? Temperatura. Aí você pensa, a temperatura, ela já existe por ela mesma, tá? É uma unidade que já existe por ela mesma. Ela não precisa de nenhuma outra para formá-la. Então, a temperatura é uma grandeza primitiva, fundamental. Como a hora, como comprimento, tá? Que é o metro, como o quilograma, que é a unidade de massa, tá? Já a velocidade, como eu falei, a velocidade, você olha lá para o odômetro do seu carro. Se você tem um carro, você vai lembrar. Você olha lá para o velocímetro do seu carro e ele vai dar uma letrazinha, né? Quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Quilômetro, se você pensar, é uma unidade de quê? De comprimento. E hora é unidade de tempo. Então, como você tem duas unidades juntas formando uma, é porque essa que eles formaram é uma secundária, uma derivada. Certo? Viu, Márcio? Por isso que a velocidade, ela é derivada. É uma grandeza derivada. Porque você precisa da grandeza do comprimento, que é o quilômetro, e da grandeza do tempo, que é a hora. Certo? Beleza? Show de bola, né, meus queridos? E aí nós temos aqui a nossa primeira atividade, tá? Se ficar na dúvida, não tem nenhum problema, certo? Muitas dessas grandezas aqui, quem é a primeira aula, por exemplo, não vai lembrar, que a gente já falou dessas outras grandezas no ano passado. Se teve aula, bem, né? Se não teve, mas você pode ficar um pouquinho na dúvida. Quem acompanhava as aulas aqui do canal Educação, com certeza vai responder essas questões aqui, tá? Certinho? Mas se você não acompanhava, não tem problema. Não tem problema ficar na dúvida, certo? Eu vou tirar essa dúvida aqui para vocês com certeza, tá? Então vamos lá. Tem gente que já está gabaritando, gostei de ver. Muito bem. Bora tentar aqui. Vamos tentar aqui achar o gabarito. Beleza? Vamos tentar juntinhos aqui achar o gabarito. Meus anjos, olha aí a primeira questãozinha, tá? A primeira questão diz o seguinte. Quem quiser copiar, fique à vontade, tá? É até bom que você já vai aprendendo um pouquinho mais. Se não, pode tirar um print ou pode dizer, ó, professor, vou pegar mais tarde, lá na plataforma do canal Educação. Fique à vontade, tá bom? Então, nós temos aí a primeira questão. Ela diz assim, marque a alternativa em que são citadas apenas grandezas derivadas. As derivadas são aquelas que elas vêm de outra, tá? Elas dependem de outras, tá? Ou seja, elas dependem das primitivas. Ok?
Então, você vai procurar aquelas que você imagina, tá? Aquelas que você imagina que dependem de outras, que sozinhas elas não existem, tá? Então, nós temos aqui, ó, vamos lá. Professor, eu não sei, nunca vi peso, nunca vi força, nunca vi aceleração na letra A. Mas eu lembro, professor, que o senhor falou de distância. Distância é a mesma coisa de comprimento, não é, professor? É. E comprimento, ela é o quê? Ela é uma grandeza fundamental. Tá? E eu não quero fundamental, eu quero as derivadas. Tá? Distância você sempre mede em quê? Em quilômetros, em metros, não é? Então é uma grandeza fundamental, ou seja, não é a letra A. Letra A você já tira ela, tá? Letra B de bola. Professor, eu nunca ouvi falar de força, velocidade, aceleração centrípeta, professor, sei nem o que é. Mas eu lembro de tempo. Tempo é o quê? É uma grandeza fundamental. Tá? É uma grandeza fundamental. Beleza? O tempo só depende dele mesmo. Procura também na letra C alguma coisa que está relacionada à distância, que está relacionada a tempo, que está relacionada à massa. Então você vai encontrar aqui, ó, a distância. Viu, Janielson? Distância também é uma grandeza fundamental. Todas elas que eu estou colocando de amarelinho é porque elas são grandezas fundamentais. Tá? Aí eu vou pular para a letra E. Letra E, você tem grandezas fundamentais também. Olha aí, na letra E você tem tempo e você tem massa. Tá? Então sobrou para a gente o quê? Sobrou para a gente gabaritar a letra D de dado. Então aqui, galerinha, você não precisa guardar as grandezas derivadas, porque grandeza derivada tem um balde cheio. É só você guardar quem são as primitivas. Tá? Então, quais são as primitivas? Anote aí. As principais. Primitivas. As principais, quais são? Tempo. Outra, distância. E a última, que é primitiva também. Quem me lembra aí? A última é massa. Todas essas são primitivas. Ok? Bacana? Deu para entender, né? Pronto, Tainara. Então, é ótimo. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Olha a Valdirene. Muito bem, Valdirene. Muito bem. Bom, muito bem, Rafael. Show de bola. E aí o Tiago disse assim, professor, os mais antigos sempre falam a distância em léguas. É porque existe também uma unidade chamada léguas, né? Você tem várias outras. Essas unidades, elas são usadas mais, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Jardas é usado mais nos Estados Unidos. Tá? E aí, a gente vai ver também, nas próximas aulas, que tem temperaturas que também são usadas mais em outras cidades, outros países. Tá? Como, por exemplo, você tem Kelvin. Tá? Kelvin, Fahrenheit. Fahrenheit é muito usado nos Estados Unidos. Mas você aqui do Brasil, talvez nunca ouviu falar em Fahrenheit. Tá? Nunca ouviu falar de Fahrenheit. Mas lá nos Estados Unidos, lá só dá
a temperatura em Fahrenheit, tá? Nós vamos ver isso nas próximas aulas, beleza? E aí, eu trago essa perguntinha na próxima aula. Me perguntaram aqui, a légua são quantos quilômetros? Eu vou trazer essa informação na próxima aula, tá bom? Nós finalizamos por aqui, galerinha. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação, tá? Muito obrigado pela paciência, pela atenção. E eu espero que na próxima semana vocês também participem assim também, ok? Meus queridos, uma boa noite para todos. Bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. A plataforma do Canal Educação dispõe agora das atividades complementares e também dos planos de aulas das disciplinas disponibilizados por mês. Para ter acesso às atividades complementares, entre em www